sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. A realidade enfrentada pelos pastores hoje em dia é muito diferente da que se vivia há alguns anos. Existe um grande desafio em entender estas mudanças e como elas influenciam as pessoas no seu modo de pensar, sentir e agir. Para lidar com o homem pós-moderno, o IAN oferece aos pastores adventistas um mestrado intracorpus, que capacita os líderes para servir à igreja em diversas áreas. Hoje o ministério tem muitas demandas, é bem complexo, diferente de ser pastor há 30, 40 anos atrás. Nós hoje enfrentamos uma realidade especialmente urbana, muito complexa.
É importante que os ministros do Evangelho sejam capazes de organizar e desenvolver o ministério com uma sólida base bíblica, aliada a uma visão ampla dos diferentes campos do conhecimento. Uma bonita oportunidade para enriquecer seu ministério pelo conhecimento, a oportunidade de aprofundizar o texto bíblico, as metodologias para fazer a obra de Deus e aconselhar melhor aos membros da igreja. No final de julho, o IAN ofereceu um jantar aos mestrandos e suas famílias para celebrar o término do módulo de aulas e realizar o lançamento do programa para o ano de 2014. O mestrado Intracorpus em Teologia é de caráter denominacional e se destina especialmente à formação de pastores. Nós estamos, nesse momento, encerrando um ciclo de mestrado, quer dizer, encerrando o programa de mestrado para essa turma que iniciou. É um programa realmente assim, bem balizado, e nós entendemos que esse mestrado ele é uma oportunidade extraordinária para o pastor estudar, se preparar e servir melhor a igreja. Impressionante. Segundo a liderança da igreja, mais de 1 milhão de pessoas serão impactadas aqui em Salvador. Boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos para louvar ao Senhor. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês e aos amigos que nos acompanham pela internet. Você também é convidado a participar nesse momento desta hora de adoração. Nosso coração deve estar preparado para entrarmos na presença do Senhor. Quando dizemos, vou à igreja para assistir o culto, estamos fazendo a coisa da maneira errada. Precisamos dizer, estou indo à igreja para cultuar. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje você aqui está. Obrigado, Senhor, por estarmos em Tua presença. É bom estarmos em Tua casa. É bom sabermos que as Tuas promessas se cumprem nesta hora, pois o Senhor disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Por favor, Pai, dê-nos a graça da Tua presença entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a ficar de pé nesse momento e vamos cantar Não Há O Que Temer. Esse é um hino para meditarmos e pensarmos nas muitas promessas de Deus em nos proteger. Pode aumentar bem o som, vamos encher o lugar. Está muito baixo, vai lá. Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço teu clamor. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Não falhará. Então canta com fé. Pensa nas palavras do Senhor. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Essas são suas promessas. Vamos nos apoderar delas. Deus Israel, Santo Redentor, começo e fim, Criador, sou o Criador,
salvação, conheço a tua dor. Ele sabe de tudo, querido. Ouço teu clamor e minha destra não falhará. Contemple pela fé o poder de Deus. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, Por quê? porque eu sou teu Deus. Amém. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Ouve agora. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração. Santo Deus, mais uma vez, diante da Tua presença, nessas horas iniciais do sábado, te agradecemos pelo privilégio que temos de Te adorar. Toma-nos em Tuas mãos, prepara-nos para aprender mais sobre a Tua palavra, aprender mais de como exercer o ministério de forma tal que possa cumprir a missão. Abençoa-nos e abençoa todos os palestrantes. Te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Pois bem, bem-vindo a todos ao nosso 5º simpósio de pós-graduação do SALT AN. Vou passar agora a palavra ao pastor Jonatas, que vai dar prosseguimento ao nosso simpósio. Boa noite. Como é do nosso costume, a gente a cada semestre tem a oportunidade de participar de uma temática diferente, onde cada linha de pesquisa aqui do nosso seminário, ela está participando de alguma maneira e desenvolvendo essa temática. Nós queremos estender nosso boa noite também àqueles que estão nos acompanhando pela internet, mandar desde já um abraço para o Fernando, que está acompanhando lá em Arapiraca, também o pastor Jamerson, Jamerson Aristides, um abraço aí para cada um, e dizer que aqueles que estão aqui também podem divulgar que nosso simpósio está sendo transmitido ao vivo. Nossos irmãos, colegas de trabalho, nossa família pode participar também do nosso simpósio, inclusive através do nosso bate-papo, mandando alguma mensagem para nós, mandando também as suas perguntas. No final de cada palestra, nós teremos um momento de discussão, e tanto nós aqui poderemos fazer nossas perguntas, quanto também quem está nos acompanhando pela internet através do nosso bate-papo, no endereço www.simposioalvivo, tudo junto, sem acento, simposioalvivo.org. E tem uma boa notícia para nós e para o pessoal que está também online aí com a gente. Amanhã à tarde nós teremos o sorteio de vários brindes, e para aqueles que estarão participando através da internet, especialmente para esses, nós vamos sortear este livro aqui, que é o mais novo lançamento da editora Ceplibe e também junto com a Academia Cristã, o Santuário Celestial no Antigo Testamento. Como você pode participar? A todos que participarem no nosso bate-papo estarão concorrendo. Esse livro vai ser enviado para você, vai chegar na sua casa, a gente vai dar um jeito, por correio, por algum dos colegas que estão aqui, esse livro vai chegar. E para nós, claro, que estamos presentes, também vamos ter sorteios e brindes no início da tarde de amanhã. No último semestre, nós tivemos um simpósio voltado para a linha de interpretação e ensino da Bíblia. Este ano, então, a gente tem o privilégio de participar de um simpósio voltado para a área de aconselhamento pastoral. O tema do nosso simpósio, como você sabe, é a prática do aconselhamento no exercício do pastorado adventista.
Estaremos juntos nessa noite e amanhã durante todo o dia. Então você é nosso convidado especial para estar conosco aqui amanhã. Pela manhã teremos as paralelas, estaremos nos mexendo um pouquinho, e também à tarde teremos as semiplenárias. Que Deus abençoe e nos dê um bom simpósio e que possamos desfrutar desses momentos e aproveitar ao máximo daquilo que nós ouviremos na prática de nosso exercício, do nosso ministério pastoral. Que Deus abençoe. Meu boa noite a todos. Desejar a todos e também aos respectivos familiares presentes uma feliz semana, um feliz sábado, aliás, né? Feliz sábado. Me coube a honra de apresentar o nosso primeiro palestrante, que apresentará a sua exposição nessa primeira plenária. Nosso primeiro palestrante deste encontro é o pastor Merlinton, pastor de Oliveira. Vou convidá-lo que vem aqui à frente. O pastor Merlinton é natural de uma cidade de nome muito sugestivo, Videira, lá em Santa Catarina, é catarinense, da cidade de Videira. Ele formou-se em teologia em 1986, no ENA, Educandário Nordestino Adventista, hoje que deu lugar ao IAPE, Instituto Adventista Pernambucano de Ensino, né? Em 1995, o pastor Merlinton teve o título de pedagogo pela Universidade Católica de Salvador. Em 2005, obteve o mestrado em teologia. Tive a honra de participar dessa primeira turma de mestrado aqui do SALT e AN, formamos juntos em 2005. Em 2006, ele obteve o título de... formou-se em psicologia pela Unifax, uma universidade de Salvador, e em 2010 obteve o título de mestre em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo. Atualmente o pastor Merlinton serve à Faculdade Adventista da Bahia como professor e coordenador do curso de psicologia aqui no IAN. Antes de passar a palavra a ele, quero dizer a vocês que vocês poderão elaborar as perguntas e no momento próprio nós iremos recolhê-las e no momento final teremos a oportunidade de responder algumas das perguntas que vocês elaborarem. Com você, pastor. Obrigado, pastor Manuel Chaves. Boa noite a todos, um bom sábado. E fiquem à vontade para fazer a pergunta que quiser, porque eu creio que o pastor Manuel Chaves estará pronto aí para responder cada uma delas aí com muito cuidado, né? É um privilégio estarmos participando deste 5º simpósio, promovido pelo programa de pós-graduação aqui do SALT IAN, desta vez focando essa temática que o pastor Jonatas apresentou, voltada para uma das atividades, acredito eu, mais frequentes na nossa dinâmica pastoral, que é o atendimento à igreja, muitas vezes como congregação, mas no dia a dia, individualmente, em cada conversa que a gente tem com as pessoas, em cada contato que temos com elas, buscando atender alguma necessidade e exercendo de alguma maneira aquilo que nós entendemos se caracterizar como um aconselhamento. E durante o simpósio que vamos estar participando hoje à noite e amanhã ao longo do dia, nós vamos relembrar algumas características do que seja um aconselhamento, algumas peculiaridades que o distinguem de outras práticas, principalmente aquelas profissionalmente voltadas para a proposta terapêutica, e como essa atividade pode ser um recurso que, como pastores, temos ao exercer o nosso ministério e ao entrar em contato com as pessoas à medida que elas apresentam suas necessidades, de modo a atendê-las, acolhê-las e, de alguma maneira, servirmos de amparo para que elas encontrem resolução para aquelas situações que estão vivendo. Então, pelo que a gente pôde observar aqui no programa que temos em mãos,
vai ser um simpósio bem dinâmico no sentido dos temas que vão ser apresentados e bem rico no sentido das informações que vão ser trabalhadas. Hoje à noite nós estamos tendo uma introdução e amanhã ao longo do dia a gente vai ter um recheio, assim, um conteúdo bem mais substanciado do que significa de fato, enquanto pastor, praticarmos o aconselhamento. Então eu quero saudar a cada um dos amigos e das amigas, muitos conhecidos, muitas conhecidas, um ou outro rosto que vejo pela primeira vez, mas a grande maioria já de convivência de outros momentos. É um prazer estarmos juntos aqui. E saúdo também os amigos que estão participando deste simpósio, por este recurso que nós temos, que é a internet, e eu acredito que a estes também, aquilo que vai ser apresentado aqui ao longo de hoje e amanhã, poderá proporcionar benefícios. De maneira que ao terminarmos este sábado, que começamos há pouco no pôr do sol, quando vier o pôr do sol de amanhã, a gente possa ter tido um dia muito proveitoso nessa experiência de nos enriquecermos um pouco mais para melhor servirmos, não é? A mim coube a tarefa de, nesta introdução, tentar explicar o que é um aconselhamento, o que caracteriza um aconselhamento e o que não é um aconselhamento. E também, por fim, a nossa intenção é poder fechar a nossa reflexão de hoje à noite, compreendendo a importância que, como pastores, esse tipo de atividade tem para o nosso ministério. Pedro está indeciso. Apesar de ser adventista de berço e desde pequeno aprender sobre como ser fiel a Deus, apesar de desde pequeno saber distinguir o que é adequado e o que não é adequado, em um determinado momento da sua vida ele se viu em crise, titubeando entre ir ao culto ou ir fazer as provas de um processo seletivo vestibular que ocorreria naquele sábado de manhã. Afinal, as duas atitudes pareciam ser legítimas e escolher qualquer uma dessas opções parecia ser adequado. Nada desonesto, nada desproporcional a alguém que deseja viver uma vida legítima. Mas era sábado. O que fazer? Pedro sentiu que precisava de alguém que o ajudasse a tomar uma decisão. Joana conheceu uma pessoa em certo canal das mídias sociais. Depois de algum tempo, se comunicando virtualmente, recebeu a proposta de se encontrarem pessoalmente. Para isso, ela precisaria viajar alguns quilômetros até uma cidade que ela não conhecia, onde não tinha parentes e também nenhum amigo. Isso a deixou muito ansiosa e indecisa, pois, ao mesmo tempo que gostaria de se encontrar com esta pessoa, tinha receio de ir a um lugar que para ela era estranho. O que fazer? Ela sentiu que precisava de alguém que pudesse ajudá-la nesta decisão. Como estudante em uma instituição adventista, Joaquim tinha uma bolsa de estagiário nesta instituição, o que o mantinha em seus estudos. Ao se aproximarem as férias, ele recebeu o convite de um amigo para fazer parte de um grupo de comportores estudantes, mas para isso, ele teria que se desvincular do seu estágio, o que significava abrir mão da sua estabilidade financeira, afinal, como estagiário, ele tinha o pagamento dos seus estudos garantidos, e correr o risco de ter ou não ter recursos suficientes para estudar no próximo semestre. Seu compromisso com o estágio era um compromisso honesto, correto e adequado. Mas, ao mesmo tempo, não ir colportar não seria uma expressão de falta de fé e uma manifestação de falta de compromisso com a pregação do Evangelho?
O que fazer? Nesta situação, Joaquim sentiu que precisava de alguém que o ajudasse a tomar uma decisão. Rita estava desesperada. E eu gostaria de destacar que, embora todas essas situações tenham sido situações reais, os nomes aqui apresentados são nomes fictícios, que não estão identificando exatamente quem são essas pessoas. E é possível até que um fato tenha acontecido com uma pessoa do gênero masculino, mas aqui, para a nossa ilustração, está sendo colocado o nome de uma pessoa do gênero feminino. Mas todas as situações são reais. Então Rita estava desesperada. Ela havia concordado em ter uma noite de atividade sexual com seu namorado como parte das comemorações do aniversário dele. E agora, no dia seguinte, ela entendeu que havia feito uma terrível escolha e estava arrependida. Mais que isso, ela se achava indigna diante de Deus, a ponto de pensar que Deus não a amava mais, que ela merecia ser punida e que, de fato, deveria tirar a própria vida, porque não merecia continuar vivendo mais. Sua grande angústia era: Deus ainda me ama? Eu ainda mereço continuar vivendo? O que fazer? Nesta situação, ela sentiu que precisava de alguém que a ajudasse a tomar a decisão mais adequada. Bom, amigos, esses 4 exemplos que usei aqui são apenas simples ilustrações que representam a inúmera quantidade de experiências e de situações de crise que as pessoas se colocam ou que têm que enfrentar no dia a dia. E você, como pastor, já deve ter ouvido muitos e muitos relatos de pessoas em situações parecidas a essas, ou até mais complicadas do que estas. E é possível até que alguém, sem nenhuma justificativa aparente, tenha telefonado para você só para lhe perguntar sobre algo que para você não tinha a menor importância, mas que para aquela pessoa merecia uma opinião sua. Eu lembro que certa vez um rapaz telefonou para mim, quando eu era pastor numa determinada cidade, e ele estava indo para uma festa de casamento, e estava em dúvida com que roupa ir para essa festa, e resolveu telefonar para o seu pastor, para que o seu pastor lhe desse uma opinião de qual roupa usar para ir nessa festa de casamento. Então, desde as mais simples e até jocosas situações, até aquelas mais complicadas, como de alguém pensando até em tirar a sua vida por causa de um erro que cometeu, nós, como pastores, somos o tempo todo procurados e consultados para dar alguma opinião, para dar alguma orientação, para ajudar a pessoa a tomar alguma decisão. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 158, escreve assim: estamos cercados de pessoas aflitas. Aqui e ali, por toda parte, podemos encontrá-las. São pessoas sofredoras e a elas devemos nós dar uma palavra a seu tempo que possa confortar o seu coração. Sejamos, sempre que possível, diz ela, condutos por onde fluam as refrigerantes águas da compaixão. Muitas expressões poderiam ser usadas para caracterizar essa orientação que Ellen White nos dá através destas palavras. Tecnicamente, um termo que eu penso muito bem poderíamos usar é o termo aconselhamento. Aqui no Brasil, Yolanda Forghieri é um dos nomes mais significativos que representam este procedimento dentro da psicologia. Há outros nomes que depois dela foram tomando destaque dentro desta ciência e dessa profissão aqui no Brasil.
Mas Yolanda Forghieri se torna uma referência, talvez por ter sido ela aquela pioneira que mais destacou a prática do aconselhamento, mesmo dentro do processo psicoterapêutico. Yolanda Forghieri recebeu seu título de psicóloga no ano de 1955. Até ano passado ela ainda estava viva, não sei o que pode ter acontecido de lá para cá, uma senhorinha já, mas ainda muito ativa, muito dinâmica, atendendo os convites quando solicitadas para participar de bancas de teses de doutorado, dissertações de mestrados, fazer palestras e coisas assim. Só para nós termos uma ideia de Yolanda Forghieri, a profissão de psicólogo no Brasil só foi reconhecida no ano de 1962. Então, mesmo antes da profissão ser reconhecida, ela já era uma profissional da psicologia. Então, é uma pessoa assim de referência histórica, tanto para a ciência, psicologia, como para a profissão também. Ela tem escrito muito sobre essa prática de aconselhamento dentro da perspectiva da psicologia. E em um dos seus livros, ela escreveu o seguinte: entendo que o aconselhamento psicológico constitui-se de uma relação interpessoal que requer a presença genuína do aconselhador. E essa presença, ela caracteriza como sendo genuína da seguinte maneira: deve haver, por parte do aconselhador ou do conselheiro, uma manifestada atenção por aquilo que está sendo apresentado a ele, um manifestado interesse e uma manifestada atuação. De que maneira? Então ela explica: de maneira que aquilo que está sendo apresentado possa ser examinado, de maneira que, a partir daquilo que está sendo examinado, possa se promover reflexão, e de tal maneira que, após a reflexão, a pessoa que procurou o conselheiro possa encontrar em si mesma os recursos necessários para suprir as necessidades que ela inicialmente apresentou. Uma outra profissional da psicologia, desta vez uma francesa, Catherine Touré, no seu livro sobre aconselhamento, ela escreve o seguinte: o aconselhamento é uma forma de psicologia situacionista, isto é, a situação é a causa do sintoma e não o sintoma a causa da situação. O que isso quer dizer? A gente vai ver um pouquinho mais em detalhes em alguns momentos daqui a pouquinho. Mas nesse sentido, ela está falando o seguinte: o aconselhamento é uma forma de acompanhamento psicológico e social que designa uma situação na qual duas pessoas estabelecem uma relação, uma fazendo explicitamente à outra um apelo de acolhimento, verbalizado ou gesticulado, de modo que este que pede o acolhimento o receba, e ao recebê-lo se sinta cuidado, amparado e com suporte necessário para resolver a sua crise. Então, no pensamento dessa psicóloga, fazer aconselhamento é estar disposto a dar atenção a alguém que precisa de um suporte no momento de crise. O que nós podemos perceber entre estas duas posições, tanto a da brasileira como a da francesa, é que, de alguma maneira, fazer aconselhamento é lidar com vida humana. Fazer aconselhamento é relacionar-se com alguém. Nesse sentido, relacionar-se com o ser humano é uma aventura fascinante, que nos permite vislumbrar a grandeza, a beleza, mas também a fragilidade deste ser humano
e de sua existência. E aí, Leide, que é uma das pesquisadoras no Brasil muito interessada na prática do aconselhamento, diz o seguinte: a tarefa de lidar com os seres humanos é uma tarefa tão complexa que se apresenta de forma variada e inesperada, porque o próprio ser humano é em si mesmo complexo, variado e inesperado. Assim, uma fórmula que se encaixa no momento de aconselhamento a uma pessoa que nos procura, necessariamente não será a mesma fórmula que terá o mesmo efeito com outra pessoa, porque o ser humano é complexo, variado e inesperado. E por que isso? Por uma razão simples, porque nós seres humanos, apesar de sermos iguais, somos muito diferentes uns dos outros. E porque nós seres humanos, apesar de aparentarmos termos as mesmas características, em nossa multidimensionalidade, somos extremamente divergentes e diferentes uns dos outros. Mas ainda assim, diz a Bíblia, somos todos de uma mesma origem. E aí, nesse caso, para nós pastores, quem sabe, indo à origem do ser humano, à fonte da existência do ser humano, a gente consiga encontrar recursos mais significativos e mais sólidos que possam atender este ser humano nas suas necessidades, as mais variadas possíveis. Pensando na multidimensionalidade do ser humano, vale a pena destacar que nós somos, pelo menos, seres físicos, mentais, emocionais, espirituais e sociais, só para mencionar algumas destas multidimensionalidades que nós somos. Comentando sobre isso no livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 60 e 61, Ellen White diz o seguinte: apesar da multidimensionalidade que somos, a relação existente entre cada uma delas, por exemplo, entre a mente e o corpo, é tão íntima que quando um é afetado, o outro também é. Diz ela, o estado da mente afeta a saúde do sistema físico. Se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude da consciência estar agindo corretamente, ou então porque, por exemplo, nós somos tão úteis a quem está perto de nós que isso nos dá uma satisfação tão grande, quando a mente está assim tão repleta de felicidade por estes motivos, e existem outros, então o corpo sente este benefício e ele é tomado de um tônus que lhe dá muita saúde. Quando o corpo é afetado, a mente também é de igual maneira. Há aqui no Brasil um psicólogo chamado Renato Miranda. Renato Miranda tem um doutorado em psicologia do esporte. Em um dos trechos da sua tese, ele escreveu o seguinte: há no ser humano uma simultaneidade psicofísica, ou seja, ele é um ser só, que essa ideia de dualidade entre corpo e mente é ineficaz. Nós somos um, corpo e mente, um todo integrado e inseparável, de modo que tudo aquilo que eu faço com o meu corpo tem uma consequência simultânea em minha mente. Da mesma maneira, todo evento mental tem uma consequência simultânea em meu corpo. E é fácil constatar isso. Basta pensar em nós mesmos e em nosso dia a dia. Naquela manhã, quando nós acordamos com o sol brilhando para nós, apesar de estar chovendo, se o nosso coração está alegre, se a nossa mente está despreocupada, se não há nada que esteja nos tornando ansiosos,
nós acordamos com disposição, tomamos banho com muita energia, tomamos um de jejum assim, sentindo o gosto de tudo que estamos comendo, e a gente se sente disposto a fazer qualquer tarefa. A mente está bem, o corpo está bem. Agora, naquela manhã que a gente acorda preocupado, porque tem um boleto para pagar, e não tenho certeza se o dinheiro que tenho no banco é suficiente para pagar aquele boleto, ou se naquela manhã eu tenho que atender uma demanda de família, por exemplo, faleceu um parente, e eu preciso estar presente com a minha família naquele momento difícil. Se alguma situação afeta a nossa mente, afeta a nossa emoção, vamos perceber que as nossas respostas corporais físicas estão conectadas àquilo que está ocupando a nossa mente. Geralmente somos um pouco mais lento, não temos vontade de comer tanto. Se nós tomamos um de jejum com uma fruta, 3 pães, um copo de suco, a gente come mal a fruta, talvez um pão ou metade de um pão, um copo de suco a gente bebe pela metade. Então nós estamos plenamente indispostos. É só pensar em coisas assim no nosso dia a dia, que a gente pode perceber que, de fato, aquilo que anos atrás Ellen White mencionou, e aquilo que Renato Miranda escreveu em sua tese doutoral, de fato, tem razão de ser. Nós somos um só. Somos seres multidimensionais. Mas, quando uma destas dimensões é afetada, saudável ou não saudavelmente, todas as outras refletem aquilo que está acontecendo em uma delas. Agora, este homem que nós somos, este homem, este ser humano que é a pessoa que vem até nós no momento de crise, é também um ser de potencialidades. Este homem é um ser de potencialidades que podem ser atualizadas a qualquer momento. O que isso significa? Isso significa que o ser humano não é isso ou aquilo de uma forma definitiva. O homem está continuamente se tornando. E se nós pensarmos na dimensão espiritual, nós entendemos isso muito bem. Porque o que é o processo da santificação, senão um tornar-se a cada dia mais semelhante a Jesus? Então, nós seres humanos não somos isto ou aquilo que estamos sendo em um determinado momento definitivamente, porque nós somos seres de potencialidades que estão se atualizando o tempo todo, que por sua vez permitem ao ser humano se atualizar também, de maneira que ele é um constante ser se tornando. Pensando nessa ideia, Luzinski escreveu o seguinte: o homem é diferente dos demais seres, porque ele recebeu na sua humanidade condições específicas para dar conta da própria vida, sustentá-la e ampliá-la. Ele tem a chance de interferir e mudar o curso da sua existência, pois é um feixe de possibilidades, sempre em aberto, podendo transcender e surpreender a si mesmo. Isso me faz lembrar uma estudante que tive certa vez, que veio de uma situação de vida muito simples e muito humilde. Quando ela falou para o pai que vinha para a escola fazer faculdade, o pai disse que isso não era uma decisão que ela devia tomar, porque ela, como filha única, já tinha uma missão para a sua vida. A missão da sua vida era cuidar da roça dele. Quando morresse, passaria a ser dela. E ela disse assim: meu pai, eu gosto da roça, e desde criança eu sempre trabalhei na roça com o Senhor, e não creio que haja nenhum demérito em cuidar da roça, mas eu quero ter outras possibilidades. Eu gostaria de investir em outros aspectos da minha vida. Com todo o respeito e carinho que tem pela roça, eu gostaria de ser professora e não trabalhadora da roça. O pai dela ficou muito chateado com ela. Mas filha, essa roça foi do seu avô,
que recebeu do seu bisavô, que recebeu do seu tataravô. Se simplesmente você desistir da roça, você vai quebrar uma história de família que já vem há pelo menos 4 ou 5 gerações. Ela disse: pai, gosto muito da roça e amo bastante o Senhor e respeito demais a história de nossa família, mas eu gostaria de buscar outras opções. Então o pai dela disse o seguinte: vá, mas não conte comigo para nada. Se você quiser, faça tudo sozinha. E ela fez tudo sozinha. Honestamente, o que ela pôde fazer para conseguir o seu objetivo, ela fez. E se tornou naquela família a primeira pessoa a ter um diploma universitário. Algumas vezes ela sentiu vontade de desistir, porque ela achou que não estava dando conta daquilo que tinha de fazer. Estudar, trabalhar, conseguir dinheiro, pagar aluguel, conseguir comida. Mas ela disse: eu não posso desistir, porque se eu desistir eu vou voltar para casa como uma fracassada. E eu sei que eu posso superar essas dificuldades. E pôde e conseguiu. O ser humano é um ser de potencialidades, ele está se atualizando o tempo todo. E ele é um ser que pode fazer manter a sua história ou mudar a sua história. Esta moça, por alguma razão, entendeu que a história dela seria diferente de todas as outras histórias que há 4 ou 5 gerações vieram acontecendo em sua família. Esse exemplo que eu ilustrei é um exemplo simples para representar esta declaração de que o ser humano, ele é capaz de superar suas crises. Claro, há situações para as quais a maioria de nós tem limitações. É possível que 1 ou 2 pessoas aqui, se quiser fazer uma viagem à Lua, possa ter condição de saúde e outras mais, de se preparar para ser um astronauta e ir até a Lua. Mas eu imagino que a maioria de nós não tenha essas condições e aptidões, por mínima que seja. Um dia desses eu encontrei um amigo extremamente decepcionado. Ele queria ser piloto de aviação comercial, e ele entrou numa escola de formação e fez uma quantidade enorme de baterias, por fim, de exames. Por fim, ele teria que fazer uma sequência última de 24 exames. E ele foi, exame por exame, sendo aprovado, mas no 23º exame, dessa última sequência de exames que ele teria de fazer, ele foi reprovado. Em algum ponto lá, que eu não sei explicar agora, porque ele deu os detalhes, mas eu não me lembro, uma certa artéria estava um pouco deslocada naquela formação normal que deveria ser. E se entende que uma artéria nesta condição, no momento de crise e de pressão, pode fazer com que o piloto tenha um ataque cardíaco, e ao invés dele ser uma solução, ele acaba se tornando mais um problema para alguma coisa séria que já esteja acontecendo. E na última bateria de exame, já tendo feito mais de 2 anos de curso, fazendo 24 desses exames, no penúltimo, finalmente ele foi reprovado. Não conseguiu realizar o sonho de ser um piloto de aviação comercial. Poderia ter uma aviação, poderia ser piloto de uma aeronave menor, trabalhar numa empresa de táxi aéreo, alguma coisa assim, mas não de pilotagem comercial, principalmente internacional, que era o seu objetivo final. A gente entende que há certas situações que fogem à nossa capacidade e que limitam as nossas potencialidades e as nossas vontades. Mas, na grande maioria das circunstâncias, a grande maioria de nós, enquanto ser humano, somos seres de potencialidades e capacidades. Mas o fato é, amigos, que apesar disso, diariamente, nós seres humanos estamos envolvidos em problemas de todas as ordens.
financeiros, emocionais, familiares, espirituais, de saúde e muitos outros. E muitas vezes, estes problemas que não são nossos particularmente, batem à nossa porta, porque pessoas que estão passando por ele, vêm em busca do nosso apoio. Nestas circunstâncias, diz Ellen White, voltando a essa escritura do livro Parábolas de Jesus, existe em nosso redor gemidos de um mundo de aflições. Em todos os lados há pessoas necessitadas e miseráveis. Então ela diz assim: é nosso dever auxiliar, aliviar e abrandar as agruras e misérias da vida destas pessoas. Agora, o que chama a atenção neste pensamento dela é o que vem em seguida. Ela diz o seguinte: devemos alimentar o faminto, vestir o nu e asilar o desabrigado. Mas, diz ela, Deus requer de nós não somente este tipo de dádiva para os necessitados. Deus requer de nós um semblante amável, um aperto de mão cordial e palavras de esperança. Quando a gente pensa em ajudar as pessoas, a gente pensa geralmente em dar comida, em dar roupa, em encontrar lugar para alguém dormir que está sem ter onde repousar aquela noite. Pensamos em atitudes com ações materiais, doações de dádivas. Mas ela está dizendo que faz parte do desejo divino que, além destas dádivas, nós também estejamos dispostos, quando necessário, a fornecer um semblante amável, um aperto de mão cordial e palavras que alimentem a esperança para algum coração que esteja sofrendo. Isso é terapêutico. Isso é relação de ajuda. Rogers, falando sobre esse tipo de relação, disse o seguinte: por relação de ajuda, eu entendo uma expressão que representa uma relação na qual pelo menos uma das partes procura promover na outra crescimento, desenvolvimento, maturidade, um melhor funcionamento e uma melhor capacidade para enfrentar a vida. Isso é terapêutico. Mas não podemos dizer que isso seja terapia. E aqui vem então uma distinção entre o que é fazer terapia e o que é estabelecer uma relação de ajuda através do aconselhamento. Aconselhamento pode se dar em um instante apenas. Terapia geralmente requer um processo. Aconselhamento normalmente é uma prática que se atende a alguém que esteja envolvido em um problema específico e cujo problema não representa desestruturação da sua personalidade. De modo que o amparo a essa pessoa pode se dar num ambiente que não seja necessariamente um ambiente clínico. E isso é terapêutico, mas não é terapia. A terapia atende todos esses critérios do aconselhamento, que é terapêutico. Entretanto, vai além. Além de tudo isso que já mencionei, terapia se refere a um trabalho com pessoas mais seriamente perturbadas. E, normalmente, é um procedimento que se dá num ambiente apropriado para isso. Aconselhamento costuma ser de propósito educativo, preventivo, situacional e voltado para um problema que se conhece. Isso é terapêutico. Mas não é necessariamente terapia, porque a terapia, em termos de processo, além de tudo isso que o aconselhamento possibilita,
ela requer também a atenção a problemas que são gerados por situações que nem sempre são conhecidas. São situações que estão no âmbito do consciente, mas que muitas vezes estão no âmbito do inconsciente. Está lá e a pessoa nem sabe que está lá e lhe afeta. Por isso, o aconselhamento geralmente lida com material que é conhecido, que é consciente. E geralmente terapia lida com material que nem sempre é consciente, que nem sempre está presente na memória de curto prazo, aquelas em que a gente pode se lembrar de fatos que, mesmo tendo acontecido há muito tempo, mas ainda estão presentes numa dimensão que podem ser resgatadas. Desse modo, aconselhamento busca alcançar os seus objetivos focalizando nas condições saudáveis da pessoa. Lida com os problemas, mas focando a capacidade saudável do indivíduo. Isso é terapêutico, mas não é necessariamente terapia. Porque terapia, além de fazer isso, ela vai lidar com material que não é saudável e que muitas vezes é patológico. Aí a pergunta que fica é: o que fazer então enquanto pastores? Acolher, amparar, ouvir, refletir, perguntar à pessoa se ela tem sugestões para o que ela está apresentando, e se percebermos que aquilo que está sendo apresentado a nós vai além de uma mera situação que requeira aconselhamento, sugerir que a pessoa busque uma terapia. Mas uma coisa é certa: cada vez que alguém vem a nós numa condição de crise, com todas essas situações que anteriormente nós mencionamos, como pastores temos uma grande oportunidade. E qual é esta oportunidade? Como pastores, ao exercitarmos a prática do aconselhamento, estamos cumprindo aquela simbologia que a Bíblia apresenta. O que é um pastor? Pastor é alguém que cuida de ovelhas. Nós somos cuidadores. Os membros de nossa igreja são como ovelhas. Mesmo estando na igreja, as pessoas continuam com problemas, que muitas vezes não podem ser solucionados pela iniciativa da própria pessoa apenas. São dificuldades interiores, são obstáculos que se formaram no decorrer da sua existência, que nem sempre, apesar de toda a potencialidade e capacidade que o ser humano tem, ele consegue resolver por si só. Pessoas nessas condições precisam ser cuidadas, necessitam de apoio, e se não os tiver, não conseguirão sobreviver. É como Rita, aquela moça do exemplo que disse: acho que Deus não me ama mais, penso que nem mereço viver, acho que vou tirar a minha vida. Pessoas nessas condições, muitas vezes, não precisam ouvir de nós um apenas vá para casa, se ajoelhe e tudo ficará resolvido. Antes de dizermos isso, essas pessoas precisarão de nós ouvidos atentos, um semblante amável, um cordial aperto de mão e palavras que lhe trazem. Ellen White diz que nós, como pastores, quando nos dispomos a fazer isso, nos tornamos sócios de um exército celestial que atua em favor do ser humano. Em suas palavras, Deus, Cristo e os anjos estão
todos eles ministrando aos enfermos, aos que padecem e aos que são pecadores. Entregai-vos a Deus para fazer esta mesma obra. E se dedicando a esta tarefa, estareis entrando em sociedade com seres celestiais. Talvez como pastores, nós não tenhamos como fazer terapia com as pessoas, mas talvez como pastores. E eu acho que eu trocaria a expressão aqui, ao invés de talvez, mas com certeza, como pastores, se nós dispusermos a apresentar-lhes um semblante amável, um ouvido atencioso, um cordial aperto de mão e palavras de esperança, na prática de nossos aconselhamentos, mesmo não fazendo terapia, estaremos promovendo momentos terapêuticos. E mais do que isso, estaremos nos tornando associados a seres celestiais que se dedicam a fazer esta mesma tarefa, mesmo sendo eles invisíveis. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos parceiros em todos os momentos desse exército celestial que atua em favor do ser humano. Deus nos abençoe. Professor, pastor, mestre Merlinton Oliveira tratou sobre aconselhamento psicológico e aconselhamento espiritual, encontros e benefícios. E nós queremos dizer para os nossos amigos internautas que eles podem participar conosco através do site, entrando aí no simpósioalvivo.org e participando no site. Ao lado direito da tela tem um chat, e você pode participar enviando também perguntas. Vamos pedir ao nosso pessoal da recepção que recolham para nós as perguntas que foram feitas. Alguém que tenha escrito alguma pergunta, por favor, levante o papel e nós iremos passar aqui ao pastor Merlinton. Pessoal da internet, se tiver alguma pergunta no site aí também, passa para nós. Já temos uma. Primeira pergunta aqui, pastor. Certa vez ouvi que o pastor, ao aconselhar, não deve dizer o que a pessoa deve fazer, e sim mostrar os dois lados da moeda e se dispor para ajudar, independente de suas escolhas. Isto procede? Quando podemos nos posicionar? A gente nunca deve se colocar na condição de ser consciência da outra pessoa. Nós somos seres habilitados a tomar nossas próprias decisões. E muitas vezes nós entramos em dúvidas e em situações de crise porque nós estamos em conflito acerca de alguma decisão que precisamos tomar. E se há conflito, é porque nós já entendemos o que deveria ser feito. E nós, às vezes, estamos apenas buscando o aval para algo que nós entendemos que não deveria ser feito, mas aí a gente pode dizer assim, não, foi o pastor que disse que eu poderia fazer assim, então mesmo achando que não deve ser feito, mas se o pastor disse, eu vou fazer. O que acaba comprometendo a atitude de boa intenção que o pastor teve em ajudar alguém a tomar uma decisão. Então, o ideal é sempre trabalhar com as pessoas que estão em situação de crise ou de conflito, no sentido de explorar com ela as possibilidades, tanto as adequadas e também as não adequadas, e deixar que a pessoa, em sua livre escolha, em seu livre-arbítrio, seja dona de sua própria consciência. Agora, às vezes, ao atender uma pessoa, receber uma pessoa, a gente não descarta, não tira de nós a atitude de pregador que somos. E como pregadores, é nossa tarefa dizer às pessoas o que elas devem fazer, a partir de uma revelação divina,
a partir de uma vontade divina. E como pregador nós temos esta função. E muitas vezes, quando nós estamos no papel de aconselhador, a gente acaba executando mais uma função de pregador também do que de aconselhador exatamente. Eu não estou dizendo necessariamente que devemos abandonar o nosso papel de pregador quando estamos conversando com alguém. O que eu estou dizendo é que nós devemos tomar o cuidado para nós não tomarmos a decisão em lugar da outra pessoa. E sermos nós responsáveis pelo que vai acontecer àquela pessoa, ao invés de ser ela mesma. Um dia desses, eu soube de uma pessoa que queria fazer uma viagem de férias e procurou um pastor para saber o que o pastor achava. Devo ou não fazer essa viagem de férias? E o nosso amigo, com toda a boa vontade, disse assim: olha, vá, faça, é bom, você vai se divertir. E essa pessoa sofreu um acidente. Ela chegou em casa dizendo para a família: olha, eu vou, porque eu conversei com o pastor, e o pastor disse que eu devo ir, que é muito bom, viajar é bom, e que eu devo ir, então eu vou. O pastor disse que é para ir, eu vou, e vou. E foi. E nesse acidente, essa pessoa acabou morrendo. E a família disse que o responsável pela morte daquela pessoa era o pastor. Que se o pastor não tivesse dito que ela devia fazer aquela viagem de férias, possivelmente aquela pessoa não teria ido. E então, possivelmente, aquela pessoa estaria viva. Então, claro, são casualidades que não dá para dizer que A ou B é responsável por esta casualidade. Mas é uma situação que nós nos colocamos quando nós dizemos à pessoa que ela tem de fazer isso, e não quando lhe damos opções. Mas, Merliton, e se a pessoa vem lhe perguntar se deve comemorar o aniversário do seu namorado no motel? Claro, como pastor e pregador que somos, nós vamos lembrar a essa pessoa o que a Bíblia ensina sobre isso, mas que ela tem que tomar a decisão. Porque alguém pode decidir não ir para o motel e no outro dia ficar dizendo assim: poxa, devia ter ido para o motel, mas o pastor me pediu de ir para o motel, deixei de aproveitar a vida, olha, podia ter tido uma noite bem maravilhosa, mas eu fui obedecer o pastor com aquela história de ser fiel a Deus. Aí eu pergunto, essa fidelidade a Deus, de não ter ido para o motel naquela noite, teve algum significado de fato para aquela pessoa? Porque ela obedeceu aquilo que um pastor disse que ela deveria fazer? Então, esse detalhe da gente dizer se alguém deve ou não fazer algo, depende primeiro do tema que está sendo discutido, mas principalmente do respeito que devemos ter à pessoa de ela tomar suas próprias decisões. Mas isso não é negar o meu papel de pregador, de que eu devo alertar todo mundo do que é pecado, do que não é pecado? Não. O meu papel é pregar. O meu papel não é decidir pela outra pessoa. O papel de decidir cabe a cada uma das pessoas. Não sei se ajudou ou se atrapalhou mais ainda, mas eu acho que a reflexão caminharia por aí. Ok. Nós temos duas aqui que se resumem na mesma. Quando é o momento em que o pastor, o conselheiro, deve orientar a pessoa à busca de um profissional para uma terapia, um processo mais profundo de acompanhamento? Isso vai depender do assunto que foi trazido, e isso vai depender do comprometimento emocional que a pessoa está tendo e das questões doentias envolvidas nessa situação. Como foi dito aqui em um determinado momento, geralmente uma ação de aconselhamento se dá em 2 ou 3 oportunidades, quando necessária, 4 ou 5 ali. Há situações de aconselhamento em que as coisas ficam resolvidas apenas em uma oportunidade somente. Sempre que algum tema demandar mais do que 2 ou 3 encontros, talvez 4 ou 5 no máximo, aí, se nós formos pensar em termos quantitativos, já seria um bom indício de que aquilo que está sendo tratado merece mais do que uma ação de aconselhamento, requeira de fato um processo terapêutico.
Porque o aconselhamento costuma ser uma prática pontual, focada num aspecto específico. E em um ou dois momentos o assunto se resolve ali, praticamente. Agora, se o assunto continua, se a demanda continua, se as questões emocionais envolvidas são um pouco mais agravadas, então isso demanda, de fato, um processo terapêutico do que um mero aconselhamento. Aí então temos uma pergunta interessante e inclusive vindo de fora do Brasil, de alguém que está acompanhando pela internet. Um abraço, pastor Ebert, lá na Andrews, e ele pede para explicar como fazer a transição desse apoio terapêutico, que seria o aconselhamento, para uma terapia. Como fazer esse processo de transição? A escolha do terapeuta tem que ser uma escolha do indivíduo. Existem muitos elementos envolvidos numa vinculação terapêutica. Como pastor, eu posso conhecer um profissional e sugerir a alguém que busque esse profissional. Mas a pessoa pode ir até este profissional e não encontrar nele aquela, como é que eu diria? Eu vou usar aqui uma palavra entre aspas, aquelas qualidades que ele acha que o profissional deveria ter para ele atender. Então, o ideal é que a pessoa faça a busca desse profissional. Agora, como pastor, conhecendo um, dois ou três profissionais, que eu sei que já lidaram com outras situações e fizeram isso de uma maneira ética, de boa compostura, adequada, então eu posso sugerir à pessoa que faça isso. Então, a melhor maneira de se fazer uma transição é indicando alguém que eu saiba que pode fazer um bom serviço. Aí vem a pergunta: e eu preciso ir até o profissional para contar para o profissional o que está acontecendo com aquela pessoa? Não preciso. No processo terapêutico, cada indivíduo tem o seu tempo próprio para expressar aquilo que ele precisa expressar. Então, aquilo que um membro da igreja falou para um pastor em uma única conversa, num processo terapêutico, talvez ele vai levar 8, 9, 10 encontros para finalmente dizer aquilo que ele confiou em dizer ao pastor em uma única conversa. Okay. Então, a melhor maneira de se fazer a transição é, se necessário, fazer uma indicação. Ok. Acho que não teremos mais tempo, temos apenas uma aqui que vale a pena também apresentar aqui. Se o aconselhamento é uma relação interpessoal, como evitar que o aconselhamento se torne uma relação emocional entre o conselheiro e o aconselhado? Esse é um tema que demanda uma outra plenária. Mas rapidamente mencionando, esse é um risco de fato. Pessoas que estão em situação de crise e de carência, quando encontram alguém que lhes dê atenção, podem evidenciar um envolvimento com este conselheiro que vá além das características de um aconselhamento. E é comum, às vezes, que um terapeuta ou um conselheiro acabe se envolvendo afetivamente, emocionalmente, até fisicamente com a pessoa que o procurou a princípio. O que nós precisamos fazer é o seguinte: a princípio, numa situação em que alguém que esteja em crise nos procure, nós somos a razão do contexto. Ou seja, entre aspas, vou colocar isso daqui, nós somos o ser racional daquele momento. Porque a outra pessoa, em toda crise que ela está, ela pode insinuar, desejar, pretender realidades que não fazem parte da realidade. Elas podem desejar situações que não fazem parte da real situação. Então, cabe ao conselheiro preservar uma atitude ética, uma compostura adequada, uma atitude profissional e, no nosso caso, uma atitude espiritual que estabeleça o limite entre o envolvimento entre duas pessoas que estão se encontrando para um amparo e acolhimento, e o envolvimento entre duas pessoas que podem estar se encontrando para uma intimidade que seja para além daquele momento do aconselhamento.
Então, a princípio, essa é uma tarefa que está particularmente na mão do conselheiro. Aí vai depender agora do investimento que o conselheiro faz em sua própria ética, em sua própria espiritualidade, em sua própria moralidade, em seu próprio cristianismo. Ok, muito obrigado, pastor Merlington, uma salva de palmas a todos, e obrigado aos internautas que participaram conosco nessa noite. Muito bom. Primeira noite nós estamos já encerrando. Queremos apenas mandar aqui alguns abraços. Pastor, na verdade, ler aqui a mensagem do pastor José Adegas. Ele diz: que bênção esse simpósio, é uma das maiores necessidades hoje da nossa igreja. Pastores preparados para atender a família, principal alvo de Satanás. Verdade. Queremos mandar um abraço para o Juvenal Santana, lá de Capim Grosso. Muito obrigado por sua companhia aqui. Também ao pastor Herbert Kleber, que também nos participou conosco com a sua pergunta. Fernando Silva manda um abraço aqui, pede para a gente mandar um abraço para o grande pastor Jau. Pastor, um homem de fé, né? Ele pediu para mandar também um abraço para a esposa dele, Alciele, para a sogra, né, Helena, e para a cunhada, Edja. E manda um abraço para todos também aqui no nosso simpósio, né? Fernando Silva, Glécio Moura, lá de Fortaleza, Ceará. É muito bom tê-lo com a gente aqui. E queremos lembrar que amanhã o nosso simpósio recomeça às 7:55. Vamos ser pontuais. 7:55, nós temos aí muitas atividades programadas para amanhã. Então, você está convidado, é o nosso convidado. Terminando aqui nossos abraços, Adriele Vilhena, um abraço também para Wagner Rodrigo, pastor Wagner Rodrigo, nosso amigo aqui, formado também na AN. Abraço para o Leonardo Almeida, né? Todos são bem-vindos. Cidades que estão conosco, mandamos um abraço aí para Recife, São Paulo, Cascavel, Vila Velha, Salvador, Caruaru. Tem gente no Brasil e nos Estados Unidos. Tem mais aqui. Belém, Jacobina, Feira de Santana, Arapiraca, Estados Unidos, Londrina, Itajaí, Catu, Fortaleza, Lagarto, Itabuna. Puxa, tem mais. Senhor do Bonfim, Belo Horizonte, João Pessoa, Serra, Lauro de Freitas, Natal. Santana de Ipanema, Vitória da Conquista. Agradecemos aí a participação de todos. Que bom que você esteve conosco. E amanhã nós vamos ter aqui um dia cheio de atividades. Nós estaremos aqui presentes e você é o nosso convidado especial para participar também conosco amanhã durante todo o dia. Uma programação especial, começando a partir de 7:55. Eu quero aproveitar aqui e chamar o pastor Juan Choc. É o nosso diretor-geral da Faculdade Adventista da Bahia, do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, e ele vai estar fazendo a oração final e deixando aqui uma mensagem para nós aqui no final deste programa e também o pessoal que está nos acompanhando na internet. Obrigado por a presença a todos. Desfrutamos do programa, dos profissionais que acompanham nossa faculdade, o IAN, SALT. Temos bons profissionistas, e temos também bom público. Acreditamos que o programa de mestrado em junho, julho, é programa que está mudando o foco e também está mudando o perfil dos pastores para servir melhor. Vamos então a seguir juntos. Amanhã o programa será também muito bom, cedo, e obrigado a todos que nos estão acompanhando por internet. Vamos a terminar hoje. Convido a ficar em pé para a nossa oração. Nosso Pai, nós estamos elevando nossa oração em gratidão, porque o Senhor nos dá a oportunidade de preparar-nos melhor para servir-te, para servir ao povo de Deus. Neste tempo
quando temos muitos problemas na família, precisamos estar unidos, ter estratégias, ter a capacitação para enfrentar os problemas das famílias. Por isso, nós estamos felizes que neste marco acadêmico nós podamos compartilhar, aprender e preparar-nos melhor para servir-te. Abençoa o programa de amanhã e abençoa todos os palestrantes, os assistentes, e abre nosso coração para ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para que o Senhor nos guie nossa vida matrimonial, nos hogares cristãos e em nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos e que Deus nos abençoe.